Começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode. E hoje eu recebo uma convidada, mulher, presidente de uma grande empresa, uma amigona minha, alguém que vem de Brasília para o mundo. Antes de eu dizer o nome e de onde ela é, eu queria contar para vocês o seguinte. Ela acabou, no dia que nós estamos gravando esse episódio, ela acabou de chegar de uma viagem internacional a trabalho, na maior correria, e fez questão de estar aqui, porque ela é essa pessoa, ela é esse alguém que se dedica com muita ética, com muito profissionalismo, com muita dedicação. Alguém que construiu a sua carreira amparada nesses valores, com muita excelência, e que não à toa chegou ao cargo de presidente de uma das maiores empresas de tecnologia desse país. Comigo aqui hoje nos nossos estúdios, eu estou muito feliz de receber a minha amiga Renata Erani, presidente da Tecnobank. Bem-vinda, Rê. Obrigada pelo convite, muito me honrou. Fiquei muito feliz com o seu aceite. E por essas generosas palavras de apresentação, né? Por que essas generosas palavras? Renata me contou há pouco, segundos antes do play na gravação, que desde pequena ela pedia para o pai dela abrir o dicionário e lhe ensinar palavras robustas, grandes. Palavrão, eu falava, papai, me ensina um palavrão. Palavras contundentes. Sim. E com a Renata, a mãe da Duda, a esposa do Luiz Eduardinho. Como é que estão, Duda e do Luiz Eduardinho? Também. Estão me apoiando nessa fase complexa de muito trabalho, né? Sempre muito trabalho, mas dedicação cada vez mais intensa. Eu imagino. Me apoiam bastante. Parabéns. Essa sorte. Parabéns pela família, parabéns Obrigada, pela presidência. Cris. Você merece muito. Renata e eu trabalhamos por muitos anos juntos em diversas empresas, inclusive na Tecnobank, da qual ela acaba de assumir a presidência e tem feito um trabalho primoroso. Mas a Renata, brasiliense que começou a sua carreira estudando ciências políticas. Essa Renata que talvez nem todo mundo conheça, de onde veio a paixão pela política? Eu desde pequena sempre fui um ser humano muito inquieto, assim, eu sempre gostei de entender o mundo, de pensar sobre de onde viemos e para onde iremos, né, o que nos move, enfim, e a política no fim do dia é sobre isso, né, é sobre você entender essa engrenagem social e preferencialmente, além de entender, contribuir para que ela, de fato, seja não só eficiente do ponto de vista, né, da civilização, mas sempre com algum propósito, né? Ou seja, que a gente coletivamente possa construir um mundo cada vez melhor, mais justo, mais próspero. Então, esse tipo de discussão sempre me fascinou muito, né? Então, acho que não por acaso eu acabei, quando eu era pequena, eu pensava no ramo do direito, cheguei até a começar a estudar direito, mas não concluí. E a ciência política acabou me absorvendo e enfim, é um tema que eu gosto muito. Eu acho que eu nunca te perguntei isso nesses nossos mais de 10, 12, sei lá quantos anos de amizade. O viver em Brasília, o ser de Brasília, o respirar a nossa raiz política toda, teve alguma influência nisso? Você via esse acontecer da política nacional? Eu acho que sim, é muito natural, você sendo de Brasília, esse tema faz parte da nossa vida, né? A gente respira política ali, fatalmente. Então, acaba que uma grande parte da população brasiliense é servidora pública. Isso fatalmente faz com que as pessoas vivam a administração pública, né? E esse é um tema muito presente na vida dos brasilienses. Então, eu acabei crescendo no meio de muitos servidores públicos na família, servidores públicos de carreira. E o brasiliense da minha geração para trás, principalmente, tinha sempre aquela máxima de o emprego dos sonhos é ser servidor público, né? Passar no concurso público. Então, de alguma maneira, isso sempre esteve em pauta, né? E desde que eu fui estudar ciência política, eu, na verdade, nunca olhei para isso como um fator atrativo, né? A estabilidade do servidor público. Tanto que eu fui servidora pública por um período da vida, sem vínculo, né? Assim, nunca prestei um concurso. E acabei aceitando ali um convite e ficando por 10 anos na administração pública, mas sempre muito imbuída nesse propósito de entender a engrenagem, de participar, de tentar trazer ali a minha sensibilidade individual e filosófica para aquilo que eu acreditava que era uma forma de contribuir para essa construção coletiva. E nesses 10 anos houve uma passagem pela própria presidência da República. Você trabalhou diretamente nesse universo que eu acho que desperta tanto da curiosidade das pessoas. O que isso te ensinou sobre poder, influência, sobre o fazer política
no mais alto cargo do executivo brasileiro? Essa pergunta é muito legal, porque assim, eu, quando passei por lá, há 15 anos atrás, quase, né? Comecei em 2009, fui até 2015, acho que foi isso. Eu era muito jovem, então hoje, olhando para trás, eu acho que eu não tinha a dimensão exata do que aquilo de fato representava, né? Eu fui assessora especial da Presidência da República, então assim, eu despachava com uma ministra que despachava com o presidente da República. Então tinha duas pessoas entre mim e o presidente. Era um espaço de poder muito relevante, né? Muito relevante. Muito importante. Então, eu participei de discussão de muitas matérias legislativas muito importantes para o país, muitos marcos regulatórios. Um dos que foi inesquecível para mim foi a votação de uma lei dos portos, que eu fiquei 48 horas no plenário da Câmara em processo de votação. 48 horas ininterruptas ali dentro? Ininterruptas, sim. E eu me lembro que quando eu saí da Câmara aquele dia, a medida provisória ia vencer naquele dia, então a Câmara concluiu a votação e já foi imediatamente para o Senado fazer a votação, porque era o prazo derradeiro. E eu me lembrei do mito da caverna do Platão, né? Que as pessoas vivem acorrentadas e não conhecem a verdadeira luz do dia, só olham as sombras. E aí, quando o iluminado rompe as amarras e vê a primeira vez a luz do sol, os olhos doem, porque ele nunca tinha usado de verdade. Sim. E eu me senti assim, saindo da caverna, porque na hora que eu olhei a luz do dia, até me doeu mesmo a vista, literalmente, que foi uma catarse ficar 48 horas em processo de votação. Mas é uma experiência, assim, muito rica. Porque ali, quando você tá ali no meio do olho do furacão, a adrenalina é enorme e a responsabilidade também é muito grande, né? Então, você aprende que no fim do dia, é tudo sobre política, né? Sobre tomar decisão, influenciar processos de decisão importantes. Tem muito da sua sensibilidade humana ali no processo. Então, essa inquietude de estar sempre procurando ter um olhar justo, um olhar que congregue o maior número de pontos de vista, né? Uma frase que eu gosto muito de dizer, que cada ponto de vista é a vista do ponto, né? Então, quanto mais pontos de vista você consegue ali levar para discussão, para sua sensibilidade, né? Isso é muito importante para tentar tomar uma decisão sempre melhor possível para a coletividade, né? Enfim, então acabei misturando um monte de coisa nessa resposta, mas para dizer que foi uma experiência muito rica, né? Eu falo que foram 50 anos, não em 5, foi talvez 8 que eu fiquei ali, quase 10, mas aprendi muito, muito mesmo, e sou muito grata a ter tido tão jovem essa oportunidade de vivenciar as entranhas, né, do poder. E ter visto de dentro, né, por dentro, como as coisas realmente acontecem. Funcionam. Eu adoro as suas respostas completas, complexas, que nos exigem raciocínio, inteligentes, que nos trazem o exemplo, né, de Platão. Agora, você fez um movimento razoavelmente incomum, como você bem trouxe, né? As pessoas de Brasília, ao trabalhar no governo, é um sonho e ninguém vai querer sair daquilo. Você, em estando na presidência da República, migra para o setor corporativo, para um ambiente de tecnologia, que eu não sei o quanto você tinha ou não familiaridade naquele momento. Como é que foi essa troca de lado do balcão, né? Do poder público para o poder privado? Acabou sendo muito natural, porque como eu não era servidora de carreira, não tinha feito um concurso, eu não tinha a parte da estabilidade, que é, né, o maior desejo de consumo de quem está ali buscando esse tipo de trabalho. Então, eu sempre soube que aquilo ali era algo, né, com um dia para acabar, exceto se eu optasse por, de fato, estudar para passar num concurso. E eu gostava justamente dessa ideia de não ter a estabilidade, porque eu sempre gostei um pouco do risco. Eu acho que isso estimula a gente a dar o sangue, enfim. A parte da estabilidade nunca foi um fator que me atraísse, assim, para a jornada do concurso público. Então, acabou sendo muito natural, né? Eu aceitei o convite de uma amiga. Eu era recém-formada quando eu fui trabalhar no Ministério do Planejamento como assessora parlamentar. Ela me disse, a gente tem uma função aqui, um cargo baixo, mas eu acho que para você ter uma experiência na administração pública pode ser legal. Eu falei, nossa, com certeza. E foi muito natural a ascensão ali, porque os cargos públicos comissionados, eles acabam tendo uma certa rotatividade, porque o salário acaba sendo relativamente baixo, então as pessoas pegam experiência e às vezes saem ou acabam trilhando uma carreira mais política, né? Sim. Ou seja, mais vinculada a algum grupo político, que também não era o meu caso. Então eu estava muito ali mesmo para aprender tecnicamente o trabalho,
já com a ideia de usar isso para minha vida em outras esferas que eventualmente eu alcançasse, né? Então, quando foi ali em 2015, eu decidi que, assim, já tinha aprendido bastante, né? Naquela época a gente vivia um momento político muito conturbado no Brasil, pré-impeachment, e o governo já estava numa relação muito complexa com o poder legislativo, e eu estava muito afim de voltar para a iniciativa privada para justamente usar essa experiência que eu tive de processo decisório, de participação no poder, para algum setor, né, no lado privado que pudesse, e que isso pudesse ser útil. Então, acabou sendo natural esse processo. Eu quando pedi para sair, acabei indo trabalhar numa empresa de consultoria e fiquei muito pouco, porque eu já conheci o Carlos, né, que é com quem eu trabalho até hoje, e um certo dia a gente se cruzou na Câmara e eu falei para ele que eu tinha saído da função ali, que eu estava numa consultoria. Ele falou, não, então vem trabalhar comigo. Eu falei, não dá, eu acabei de assumir um compromisso na consultoria e tal. E aí convidei ele para ser cliente da consultoria, mas como você também conhece o nosso amigo Carlos, ele não desiste. Aliás, um abraço, Carlos Alberto Santana, incrível, Sim. Nosso professor, mentor, chefe, líder, tudo incrível, mais do que convidado para estar aqui comigo também. Sua história é muito inspiradora. Verdade. Então eu acabei ficando um tempo ali na consultoria, ele sinalizando que talvez fosse ser meu cliente, mas na verdade eu acabei indo trabalhar. Depois ele falou, eu acho que vai ser melhor para você, a gente gosta de trabalhar com exclusividade e tal, você tem muito conhecimento que pode ser muito útil aqui pra gente. E o Carlos sempre trabalhou, desde que eu fui trabalhar com ele, ele já trabalhava com coisas muito reguladas, assim, era um setor super regulado, né, sempre na área de trânsito ali, regulação nível CONTRAN e também nível estadual. Então, essa expertise que eu tinha era muito valiosa para ele naquele momento, né, e acabou dando muito certo, tanto que a gente está aí nessa parceria já há 10 anos e também sou muito grata a ele pelas oportunidades, enfim, é um líder muito inspirador. E acabou sendo natural, e a transição para esse negócio específico, né, com a tecnologia, acabou sendo uma evolução do próprio grupo empresarial ali, que foi também se especializando e se derivando para isso que onde a gente está hoje, né, que é a Tecnobank, que é uma empresa de tecnologia para o setor financeiro, né. Da qual hoje você é a presidente, e eu, na condição de quem acompanhou 9 desses 10 anos, sei do caminho trilhado, do esforço, do merecimento. Em que momento você olhou, né, porque conhecendo o nosso Carlos, em que momento quando o convite chegou e você falou, tô pronta para essa missão? Ah, claro que não aconteceu dessa forma, né? Não teve, Não né? teve. Na verdade, eu realmente não esperava por esse convite, assim, o nosso negócio, ele vem crescendo e tomando uma proporção, amadurecendo, né, enquanto grupo, enquanto negócio, e assim, quando você está numa empresa como a Tecnobank, que é uma empresa relativamente pequena, assim, apesar de líder, né, é uma empresa de 100 colaboradores, à medida que o negócio vai crescendo, vai se consolidando, o próprio crescimento do negócio é o seu crescimento naquela mesma posição, né, então eu, como diretora de relacionamento institucional há 5 anos atrás, não tinha o mesmo peso que hoje eu já tinha naquela posição, né? Porque a evolução do cargo acontece junto com a evolução do negócio. Então, eu realmente não esperava ser convidada para assumir a presidência. E a primeira vez que o Carlos veio com essa notícia, eu falei, não, acho que não precisa, vamos continuar como tá, enfim. Mas, por outro lado, acabou sendo muito natural também, porque eu acabo sendo a diretora que está ali há mais tempo, né, que conhece o detalhe do negócio no nível institucional, regulatório, que tem um peso muito significativo. Então, eu acho que entre ele ter a ideia de me convidar, ele me convidar e a coisa de fato se concretizar, teve um tempo ali de amadurecimento da ideia, e eu percebi que, assim, de fato poderia ser algo legal, assim, que eu poderia contribuir. E até achei num determinado momento, depois que eu já tinha realizado que ia rolar, falei, bom, acho que talvez acabe nem mudando tanto, porque eu já sou uma líder aqui muito atuante, muito ativa, mas claro que mudou completamente, né? Então, assim, eu tô nessa posição tem um pouco mais de um mês só, e está sendo bastante intenso, porque os desafios são crescentes, né? O mercado também está num momento, cenário econômico, né? Selic aumentou 50%, né? Tava 10, agora tá 15 de setembro para cá, enfim. Então, acaba sendo bastante desafiador também nesse aspecto.
Não, e eu acho que tem um segundo desafio, né? Especialmente em mercados regulados, de tecnologia é um universo. Estes são universos ainda majoritariamente masculinos, apesar da presença feminina estar cada vez mais crescente. Sim. Isso aumenta o seu desafio, isso é algo que você sempre lidou, evidentemente, mas isso é algo que em algum momento te fala, opa, deixa eu prestar atenção numa pisada a mais. Como você lida com essa questão? Eu sempre ocupei espaços majoritariamente masculinos, né? A própria política também, o poder é um espaço muito masculinizado. Então, de certa forma, eu já estava habituada a esse contexto, mas, por outro lado, como eu te falei, eu fui muito nova para ali, né, nesse espaço de poder. Então, talvez naquele momento eu nem me desse conta do significado de ser uma mulher ocupando aquele espaço, né? E hoje eu tenho muito mais essa consciência. Então, até de um ano e pouco para cá, quando eu assumi a diretoria de comunicação e marketing da Tecnobank. Aliás, né, a Renata e eu somos tão parceiros há tantos anos que no momento em que eu saí da diretoria de comunicação e marketing da Tecnobank, eu falei, Renata, Tive essa herança positiva. Não tem como ser outra pessoa, pegue. Exato. Então, quando eu assumi acumulei essa diretoria, eu comecei a olhar muito mais para essa pauta da diversidade, assim, enquanto posicionamento de marca, porque você sabe bem que esse é um valor que a Tecnobank de fato tem. Tem, de fato. Tá no DNA dela, ser inclusiva, valorizar a diversidade. Só que falar sobre isso, acho que aumentou a minha consciência sobre isso. Então, você também sabe, acompanha o nosso podcast que a gente tem lá, o É Com Elas, que é um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas, mas que a gente fala muito sobre a importância, né, de cada vez mais. Ao falar sobre isso, a gente não só valorizar que a empresa, de fato, ela é diversa, respeita e valoriza, mas para que isso sirva de exemplo para outras empresas, outros espaços, outros homens que não valorizam, não enxergam, não respeitam, para que isso seja, de fato, uma crescente no mercado como um todo, né? Porque, de fato, a diversidade é um ativo importante, né? Então, talvez de um ano e pouco para cá, eu tenha aumentado a minha consciência sobre a importância de falar sobre o empoderamento feminino para inspirar outras mulheres, outras empresas, outras autoridades a, de fato, darem a devida importância a esse tema. Porque quando a gente naturaliza muito alguma coisa, como, né, eu sempre estive acostumada a estar em espaços masculinizados, às vezes a gente perde um pouco a noção do significado que aquilo tem. E é isso que a gente tem que vigiar para não acontecer, porque o fato de você, às vezes, não ter ficado... Eu, por exemplo, não ter me sentido à margem do mercado por ser mulher no mercado masculino, não significa que aquilo não seja importante para as outras mulheres. E foi uma realidade privilegiada para mim, né? Então... Mas é um ponto de vista muito humano, Sim. muito maduro, bem como você disse, né? Quando você é mais jovem, talvez não tivesse essa percepção. E eu acho que, de fato, né, o ambiente, a Tecnobank, a empresa que preza pelas pessoas, premiada por isso. Tem um podcast, aliás, né, como a Renata falou, vou até deixar aqui o link do É Com Elas, um podcast feito por mulheres, com mulheres, mas para todas as pessoas, para que os homens também assistam, né, e entendam. Eu acho que isso molda muito do que você se tornou enquanto executiva. E aí eu acho que eu já emendo aqui, é um potencial para eu trazer uma reflexão. Entre outros, além disso, o que te move hoje como presidente da Tecnobank? Porque tem pouco mais de um mês, mas assim, pouco mais de um mês, o que hoje você olha e fala, a marca da Renata nessa cadeira será? Eu gostaria muito de que a gente realmente iniciasse uma fase mais inovadora enquanto empresa de tecnologia. Porque como a gente atua num setor muito regulado e tem um produto muito engessado por essa regulação, ao longo dos últimos anos a gente lutou muito para ter segurança jurídica nesse ambiente regulatório, ou seja, né, para que esse ambiente regulatório não fosse hostil ao nosso negócio, que a regulação trouxesse para nós condição de continuar existindo enquanto empresa. Então, a nossa luta foi muito voltada para essa conquista, esse amadurecimento regulatório, jurídico, né? Do ponto de vista da segurança jurídica. Então, eu acho que agora que a gente conseguiu conquistar esse amadurecimento, essa evolução, agora é hora de realmente olhar
para o que a gente pode aportar enquanto empresa de tecnologia que oferece, de fato, inovação para o mercado, né? E eu acho que essa preocupação, esse foco, aliado aos nossos valores, né, do respeito às pessoas, do respeito à diversidade, eu acho que dá para nós uma combinação muito interessante, né, de realmente usar a tecnologia para não só superar a burocracia, mas para realmente levar novidade, assim, ou seja, eu falo muito do binômio confiança e solução de problemas, né? A tecnologia, ela tem que ter a confiança do ponto de vista de segurança da informação necessário à sua perpetuação, né? Mas ela também tem que se propor a resolver os problemas das pessoas, a eliminar gargalos, a otimizar tempo, né? Enfim, a levar conveniência, a levar comodidade. Então, eu acho que o nosso desafio agora, o nosso maior anseio é conseguir ser referência também enquanto empresa que inova. Muito bom. Inspirar as outras, Exato. inclusive. Aliás, aqui estamos no Inspira Quem Pode, e com essa sua resposta, eu aproveito para te perguntar. Renata Erani, quem te inspira? Olha, eu tenho a sorte de ter muitas pessoas que me inspiram, né? Então, eu realmente tenho a sorte de ter crescido num ambiente familiar muito saudável. Meus pais sempre me apoiaram, me incentivaram e eu acho que isso foi muito importante para minha autoconfiança ao longo da vida, de não me intimidar diante das dificuldades, das adversidades, até em relação a essa questão de ser mulher, rompendo, né, ali barreiras nos espaços masculinos, porque eu sempre confiei que eu podia desbravar esses territórios, né, que eu podia chegar lá onde eu queria. Então, eu acho que meus pais são uma grande fonte de inspiração e essa segurança emocional que eles me deram me ajudaram muito a chegar até aqui. E, óbvio, tem grandes referências intelectuais que me inspiram, né? Cientistas políticos que me inspiram bastante, né? Eu gosto muito de Hannah Arendt e Bobbio, para mim, são dois grandes nomes da ciência política que falam muito sobre esse aspecto de que a política é um instrumento de convivência, né? E é uma convivência regulada por normas e não pela violência. Porque para que servem as normas, né? Para a gente sair ali do estado de natureza em que eu posso querer conquistar qualquer coisa com base na força bruta. Então, acho que a civilização, a política, ela nasce para endereçar isso de uma forma diferente. Então, e tem grandes artistas também que eu acho muito inspiracionais. Eu tô num momento muito Maria Bethânia, sabe? Eu acho que a turnê que ela fez com Caetano ano passado, eu fui ao show, fiquei muito impressionada com a qualidade do show. E pra mim, a Maria Bethânia, ela é mais do que uma artista, ela é quase uma entidade, né? Você vê a Bethânia no palco, aí eu comecei a consumir mais dessa artista. E ela tem cada poesia, cada reflexão, cada coisa, assim, tão potente, né? Enquanto, não só artista, mas enquanto mulher, enquanto ser humano, enfim. É uma outra figura que eu acho muito inspiradora e que tem me inspirado muito na atualidade. Excelentes inspirações, inclusive. Mas nem só de inspiração vive o homem ou a mulher. Então, Renata Erani, o que te irrita? O que me irrita? Olha, eu procuro ser uma pessoa leve no dia a dia, mas eu acho que a micro-injustiça é uma coisa muito irritante, né? Então, o que eu chamo de micro-injustiça? Micro-ineficiência, por exemplo, sei lá, quando você não consegue cancelar um serviço como deveria ser, seja uma assinatura de telefone ou um outro serviço qualquer, e você liga no 0800 e fica naquele looping infinito. Isso é irritante por quê? Porque é injusto, né? É injusto a empresa que te aborda ali de portas abertas para você entrar não te dá uma porta de saída. Sim. Esse é um tipo de coisa que eu acho extremamente irritante, né? E quando eu vejo que as pessoas não têm essa consciência coletiva, ou seja, o tipo de pessoa que quer sempre, ou de empresa que quer sempre levar vantagem em cima dos outros, eu acho que é uma falta de consciência de que está todo mundo no mesmo barco, né? Que é um pouco a discussão ambiental, né? Assim, se a gente não respeita a natureza, a gente não se respeita, não porque se respeita. Se alguém não tá bem, ninguém tá bem. É um exemplo que eu sempre gosto de refletir. Se eu vivo numa sociedade em que parte dela não tá bem, mas eu tô bem, eu não tenho segurança, liberdade, não posso sair sem carro blindado, né? Então ninguém tá bem. Exato. Porque é uma falsa ilusão de estar bem. Ótima irritação também, muito bom. Até a partir da sua resposta, especialmente da irritação, você, claramente porque eu te conheço, mas para quem tá aqui nos assistindo está ouvindo de você, você é uma pessoa muito humana, sua forma de liderar é muito humana. Então como é que você consegue equilibrar performance com cuidado, pessoas com tecnologia, como é que essa liderança equilibra o dia a dia de trabalho?
Eu acho que é muito aquela máxima, assim, de tratar os outros como eu gosto de ser tratada, sabe? Uhum. Eu acho que essa é a referência. Então, da mesma forma que eu espero ser tratada pelo meu chefe, eu trato quem tá abaixo de mim, assim. Eu procuro ter essa coerência, né? Então, eu acho que Fundamental, a aliás, né? coerência é a baliza, sabe, É. Cris? Porque a partir daí, todo o resto é natural, né? O respeito, a coerência, eu acho que acabam naturalizando as outras coisas. E acaba. O resultado não tem como não ser esse. Muito bom. E eu, na condição de quem conhece a sua família e adora a sua família, sei que você é mãe da Duda, aquela fofura. Como é que concilia? Hoje, este momento, você começou dizendo, né? A Luiz Eduardo e Duda, nessa fase de Sim. apoio, como é que você concilia esta fase, que já sempre foi desafiadora, você sempre viajou muito, mas especialmente agora, maternidade e liderança? Eu acho que o importante é a gente ter a consciência que todos os papéis são importantes. Então, a Renata mãe não é uma mãe plena se a Renata profissional não estiver bem, e vice-versa. E assim como a Renata esposa, a Renata filha, a Renata amiga. Então, é claro que ao longo do dia, ao longo da vida, esses papéis, às vezes, assumem proporção diferente em cada momento. Mas a gente ter consciência de que todos são importantes e tentar minimamente ali equilibrar. Então, assim, de maneira objetiva, durante a semana, meu tempo fica muito tomado pelo trabalho. Uhum. Mas no fim de semana ou à noite, quando eu tô em casa, eu procuro estar 100% ali presente com a minha filha, com o meu marido, enfim, com a minha vida pessoal. Então, eu acho que tá inteira em cada momento, mesmo que as horas dedicadas ao trabalho sejam maiores, né, em maior número do que as horas dedicadas à maternidade, as horas que restam para a maternidade são plenas. Sim. E eu acho que isso é transmitido, é transferido, né? Minha filha sente isso. Eu tava até falando pro Luiz que eu tenho a sorte de nunca ter passado por aquela situação assim, da pessoa que viaja e volta da viagem e o filho ignora, o filho trata mal, né? Ao contrário, assim, a Duda falou: mamãe, tô com muita saudade, quando eu chego ela me beija, me abraça, e eu com ela também. Então, você acaba transferindo essa segurança, né, de que aí a vida é isso, ela também vai crescer, vai ter os compromissos dela, vai ter o tempo de filha que vai ser poucas horas em relação ao tempo de mulher, indivíduo, profissional, e a vida é isso aí. Ah, que bom. E eu acho que essa sua forma de lidar com leveza, com todos os pontos, faz muita diferença no lidar com problemas. Sim, Porque o dia a dia é denso. bastante. Não necessariamente tenso, ele é Sim. denso, ele é profundo, ele é robusto. Então, se você trata com leveza, mesmo a coisa mais difícil ou mais densa, quanto melhor. Exato. E eu te perguntei quem te inspira, mas existe alguma história, existe algum momento, existe algo nessa sua jornada profissional de tantos anos que você olha e fala, caramba, que marcante que aquilo foi? É difícil selecionar uma história, um trecho, porque são muitos momentos que são decisivos ali, né? Por exemplo, quando eu estava te falando da vez que eu fiquei 48 horas num plenário de votação. Cada microatitude ali durante o processo era decisiva para aquele processo ir para o ralo e acabar ali ou cruzar a linha de chegada. Dar certo ou não. Dar certo ou não. Né? Então, você sabe, por exemplo, a gente trabalhou junto muitos anos, você conhece muito da história profissional da Tecnobank, das outras empresas em que a gente trabalhou juntos. Então, tiveram muitos momentos, muitas passagens e que o que a gente fez em conjunto foi decisivo para a coisa, né, seguir adiante. Então, é difícil destacar uma única passagem. São muitas. São muitas. Eu fico com medo de falar alguma coisa e ser injusta com as demais. Com as demais. Micro-injustiças. Exato, então vamos evitar as micro-injustiças. Muito bom, Rê. Agora, quando a gente pensa em futuro, né, olhando para o amanhã, o que a Renata, a pessoa Renata, a executiva Renata, obviamente que hoje está na Tecnobank, mas a executiva Renata, o que ainda quer realizar profissionalmente? Olha, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né, que estamos todos no mesmo barco, né? Você tá no carro blindado, não se preocupar com quem tá na rua, que é vítima de uma situação de vulnerabilidade social e que acaba sendo o algoz ali do teu eventual problema de segurança, a coisa é inexoravelmente conectada. Exato. Então, eu acho que a minha aspiração enquanto executiva é a mesma enquanto ser humano, assim, que é usar toda essa experiência, toda essa expertise e ter cada vez mais experiência, cada vez mais sensibilidade a partir das situações que a gente vai vivenciando e vai amadurecendo e vai tendo mais pontos de vista para contribuir,
usar tudo isso para construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais próspero, né? E eu acho que a tecnologia tem um papel importante nisso, porque pode gerar economia, pode gerar comodidade, conveniência, tem uma série de outras coisas, e que isso esteja a serviço do bem comum, né? Porque aí a gente sabe que tá na direção certa. Tá na direção certa. Eu ia te falar ir pra Tecnobank, mas vou fazer diferente. Aproveitando que tem uma câmera toda pra você, o que você quer dizer pro pessoal da Tecnobank, para os seus presididos? Que nada é possível se a gente não estiver junto no mesmo barco, como a gente vem dizendo aqui. Cada um é importante, assim, cada um é muito importante, né? E eu acho que, nesse caso, 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 3, 4, 5, porque a soma de cada indivíduo dá muito mais do que, né? Lá somos mais ou menos 100 colaboradores, então a soma de cada um dos 100 dá 1 milhão, não dá 100, porque é esse potencial. Juntos são as dificuldades compartilhadas, é a diversidade que nos une, são os desafios que nos movem. Estamos juntos, estamos no mesmo barco e espero continuar contando com o esforço, a dedicação de cada um, porque cada um é muito importante. Muito bom, muito bom. Na condição de quem esteve ali com você por tantos anos e que mantivemos uma amizade pós, fico muito feliz de vê-la aqui. Mais uma vez, muito grato de você ainda... Pensando no clima Marrocos, já tá aqui comigo nessa mesa. Muito bom te receber. Obrigado, minha querida amiga Renata Erani, por estar aqui hoje com a gente, compartilhando sua história tão inspiradora. Eu que agradeço a você, a amizade, o convite, né, por estar aqui, podendo compartilhar um pouco desses meus devaneios, né, com seus espectadores. Espero ter sido uma conversa bacana, que as pessoas gostem. E, mais uma vez, obrigada a você pela deferência, né, a mim, com tantas palavras generosas. Palavras generosas, todas verdadeiras, todas inspiradoras como você. E a sua inteligência é encantadora. Para além de todo o repertório, Obrigada. A forma como você conduz as suas respostas é de uma inteligência acessível, porque não é aquela inteligência com palavras que ninguém entende. Então, isso é muito bom. No nosso podcast faz toda a diferença. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado você também que acompanhou mais esse episódio especialíssimo para mim, porque tem muito carinho, coração, tem muita amizade, muita história, com a minha amiga inspiradora, Renata Erani, presidente da Tecnobank. Sempre um prazer estar aqui no YouTube, no Spotify, todo domingo, 19 horas, a gente tem um novo encontro. Eu espero você nos nossos todos novos episódios. Um grande abração e até lá.